E aí, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre a calorimetria, nas últimas aulas via Zoom eu dei a parte introdutória, falei o que é o calor específico, né? Que o calor específico ele depende do material no qual eu estou analisando, que pode absorver ou liberar calor. Falei também dos tipos de calores que existe, né? Calor sensível e o calor latente. O calor sensível é quando varia a temperatura, mas não há mudança de estado físico. E o calor latente já quando varia o estado físico e a temperatura permanece a mesma. As expressões que eu tenho para calor sensível, as expressões matemáticas que a gente vai utilizar nos exercícios vai ser Q é igual a M vezes C vezes ΔT. O M é a massa, o C é o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura. Já quando se fala em calor latente, né, é um processo que ocorre em quando um corpo ele consegue manter o seu estado físico de agregação, né? Ele consegue manter o seu estado, a sua temperatura, porém ele consegue mudar o seu estado físico de agregação. No calor latente é basicamente quando você tem aquele processo, a gente fala muito da água, que é algo muito comum de acontecer, né? Quando ela passa por diversas etapas de liberação de calor, quando você tem um gelo, por exemplo, esse gelo aqui, por exemplo, ó, ele conseguiu chegar em 0 graus Celsius, ele manteve a sua temperatura, porém o estado físico ele passa de sólido, que era o cubo de gelo, para água, né? A quantidade de gelo, nesse exemplo aqui que eu vou passando para vocês, ó, é de 100 gramas. Então a gente vai observar como se não houvesse perdas de massa. Mas que na verdade há, bem pouca, mas há sim perda de massa ou aumento de massa, vai depender do processo no qual eu quero fazer a transformação. E uma situação interessante também que a gente tem que trabalhar são as curvas de aquecimento, né? A curva de aquecimento ela é um texto imagético. O texto imagético é a partir do momento em que você observa um gráfico, por exemplo. Um gráfico não deixa de ser um texto imagético. E a partir dali eu vou fazer as minhas considerações a respeito do que o exercício quer pedir. Eu passei aqui um exemplo fácil, ó, em que você tem um cubozinho de gelo em menos 50 graus Celsius e eu quero transformar esse cubo de gelo em vapor a 150 graus Celsius, ok? Então, existem etapas para que isso ocorra. A primeira etapa que eu tenho é de aumentar a temperatura desse gelo, certo? Então, quando eu aumento a temperatura desse gelo aqui, ó, de menos 50 a 0 graus Celsius, o estado de agregação da matéria ainda é um cubo, né? Ainda é no estado sólido. Então, eu posso analisar o seguinte, que nessa primeira quantidade de calor que esse corpo vai absorver, essa quantidade de calor pode ser sensível, correto? Na segunda etapa aqui, ó, acontece o seguinte, o gelo já conseguiu atingir 0 graus Celsius, ele está começando a fazer o seu processo de derretimento, passando do estado sólido para o estado líquido. E ele consegue permanecer com a mesma temperatura. Então, nessa etapa de calor aqui, que esse corpo está ainda tentando absorver com muita dificuldade, eu posso falar que é um calor latente. Ok. Chegou na terceira etapa, né? Você pode observar o que aumentou aqui foi a temperatura. A temperatura era de 0 e chegou a 100 graus Celsius. É onde consegue começar a fazer o processo de fervura da água, né? Então, como aqui eu tive um aumento de temperatura e o estado físico permaneceu o mesmo, eu chamo essa quantidade de calor absorvida para o corpo para aumentar a temperatura de calor sensível. Chegou na etapa 4, olha que interessante, ó. Ele conseguiu permanecer em 100 graus Celsius, só que essa água começou a se transformar em vapor de água. Então, já que ela começou a se transformar em vapor de água, observa-se que nesse estágio aconteceu uma permanência da temperatura que
alterou foi o estado físico da matéria, então eu vou chamar essa etapa de calor latente, ok? E na minha última etapa aqui, ó, eu estava lá em 100 graus Celsius, foi aquela situação em que a água ferveu toda, praticamente ela se evaporou por completo, e ali aquele vapor está a uma temperatura de 150 graus Celsius. Porém, o estado físico da matéria ainda é vapor. Então, ele volta novamente a ser um calor sensível. Ok? O que eu fiz aqui? Ó? Para cada uma dessas etapas, eu ordenei as expressões matemáticas que eu tenho que utilizar. Ó, observe-se aqui é calor sensível, fórmula do calor sensível. Observa-se que aqui é calor latente, fórmulazinha do calor latente. O que seria esse LF? Latente de fusão. Por quê? Porque na segunda etapa ele está passando do estado sólido para o estado líquido. Então, a passagem do estado sólido para o estado líquido é o latente de fusão. Aí faço essa seguinte pergunta. Professor, na última aula você disse que o calor específico da água vale 1. Ok, é o maior calor específico existente hoje na natureza, né? Então, basicamente, um exercício ele não vai te trazer essa resposta, não vai te trazer esse dado. Ele pode te trazer esse dado aqui, ó. São dados aqui que o exercício, a maioria das vezes, ele vai trazer. Lembrando que o calor específico você tem que saber que vale 1 caloria por grama graus Celsius, né? Então, aqui, ó, a gente vai começar a fazer o processo de substituição para ver realmente o que vai ser feito aqui a partir do momento em que você tem cada uma das etapas aqui, ó. Quantidade de calor 1 vai ser a massa 100, o calor específico, ó, calor específico do gelo, aqui nesse processo ainda é gelo, é 0,5, e a variação de temperatura de menos 50 para chegar a 0, variou 50. Então, vai ficar fácil aí, ó, 100 vezes 0,5 vezes 50. 100 vezes 0,5 vezes 50. Então, eu tenho um total de 2.500 calorias nesse meu primeiro processo. O que eu posso entender aqui? Esse corpo precisou de absorver 2.500 calorias para conseguir passar de uma temperatura de menos 50 a 0 graus Celsius sem mudar o seu estado físico de agregação da matéria, né? Na segunda etapa, o meu calor é latente, então eu vou estar substituindo. A massa aqui do meu calor, no meu segunda etapa, ainda permanece a mesma, 100. Houve perdas de energia, mas a gente considera a massa como se fosse inteiriça. O calor latente de fusão, o exercício te deu, vale 80. Então, quando você multiplica 100 vezes 80, vai dar 8.000. 8.000 calorias. Na terceira etapa, que é o Q3, volta novamente a ser sensível. Observa-se que é água. Eu até desenhei aqui, ó, né? Então, se é água, na verdade, eu vou estar substituindo o calor específico da água, que o exercício, eu disse para vocês que o exercício não te deu. Eu passei porque a gente vai estar fazendo um exercício de exemplo. Então, vai ser, ó, 100 vezes 1 vezes. A variação de temperatura nesse terceiro estágio aqui, ó, foi de 0 para 100. Então, variou 100. Então, quando você multiplica, vai ficar 100 vezes 1 vezes 100, que vai dar um total aí de 10.000 calorias. Agora, na quarta etapa, ó, nessa quarta etapa, o que variou foi o estado físico de agregação da matéria. Então, eu utilizo a expressão latente de vaporização. O exercício está te dando 540. Então, vai ser 100 vezes 540.
Então, quando você tem 100 vezes 540, vai dar um total de 54.000 calorias. E na quinta etapa, volto novamente a ser sensível. É sensível porque o que está variando é a temperatura. Então vamos lá. 100, calor específico do vapor. Eu passei aqui, ó, vale 0,5. E a variação de temperatura, eu estava em 100 e fui para 150. Então, variou 50, né? Vamos lá, então? Ó, de 100 para 150, variou 50. Então, quando você multiplica 100 vezes 0,5 vezes 50, vai dar um total aí de 2.500 calorias. Aí eu tenho a quantidade de caloria de todas as minhas etapas, da etapa 1 à etapa 5. A quantidade de calor total vai ser o Q1 mais o Q2 mais o Q3 mais o Q4 mais o Q5, porque foram 5 etapas, né? Então, ó, se eu somar 2.500 calorias, certo? Mais 8.000 calorias, mais 10.000 calorias, mais 54.000 calorias, mais 2.500 calorias. Vai dar um total de 77.000 calorias. Em alguns exercícios, como essa unidade de medida é muito grande, né, dá um valor muito grande, ele passa essas calorias para quilocalorias. Passar de calorias para quilocalorias é você pegar esse valor e dividir por 1.000, que vai dar um total de 77 quilocalorias. No próximo videozinho, a gente vai estar montando para vocês a curva de aquecimento baseando-se nesses valores aqui, ó. Beleza? Até daqui a pouco.